Saudações a todos. Há uma maldição que passa por ser chinesa, na realidade foi escrita por um inglês no princípio do século passado, que diz que vivas em tempos interessantes. E esta maldição podia ter uma versão atual, que é que vivas em tempos de imagens fortes. E o que nós temos agora todas as semanas são imagens fortes que nos dizem bastantes coisas sobre o momento em que vivemos. Vamos ver uma dessas imagens fortes de um acontecimento relativamente recente. Vamos ver. Também. E acaba de chegar o Primeiro-Ministro. Senhora também. E acaba de chegar o Primeiro-Ministro. Polícia, venha à rua. Não me filmas a cara. Não me filmas a cara. Estou a dizer para não me filmas a cara, está bem? Não me filmas a cara. Eu vou lá resolver isso. Posso falar aqui? Mas porquê? Polícia, venha à rua. Não me filmas a cara. Não me filmas a cara. Estou a dizer para não me filmas a cara, está bem? Não me filmas a cara. Isto é uma filmagem em direto de várias ilegalidades. Em primeiro lugar, provavelmente, o estudante cometeu uma ilegalidade, porque não se pode insultar as autoridades. Num país democrático existe legislação sobre essa matéria. Enfim, ninguém a aplica, há uma espécie de consenso generalizado que isso não é possível de fazer. Quando em manifestações com centenas de milhares de pessoas os políticos são insultados de gatunos, é difícil depois, em relação a um caso individualizado, atuar. Mas, na verdade, eu não tenho dúvidas que há ali uma margem de ilegalidade. Mas aqui o aspecto mais importante é a margem de ilegalidade que se passa com este polícia. Em primeiro lugar, o polícia não pode fazer isto dentro de uma instalação universitária. As instalações universitárias há um princípio de autonomia universitária em que aquilo que é uma espécie de prisão, uma espécie de voz de prisão, neste caso uma voz de identificação, uma voz de retirada cá para fora para identificar ou prender, não pode ser feita sem a autorização das autoridades académicas. Em segundo lugar, esta atitude do polícia é uma atitude com vários aspectos também ilegais. Em primeiro lugar, ele não pode pôr em causa ser filmado. Trata-se de... Há casos em que se justifica que polícias em ações operacionais têm o direito de ver protegida a sua face e a sua identidade. Mas isso está mais ou menos estabelecido. Sabem-se quais são as condições em que isso deve acontecer. Ora, numa sessão pública, os seguranças do Primeiro-Ministro são facilmente identificáveis por toda a gente e são filmados porque a televisão pode estar nestas sessões públicas. E, portanto, não há razão nenhuma, ainda por cima, num ato desta natureza, que se proteja ou que o polícia tenha direito à proteção da sua imagem nestas circunstâncias. E depois não se percebe exatamente o que é que se passou, porque não há uma verdadeira identificação. Trata-se de um polícia à paisana, é suposto que se identifique com clareza em relação à pessoa a que se está a dirigir e é suposto, se isso se pudesse fazer dentro daquela escola, que exatamente as razões do que ele está a fazer e a intenção do que ele está a fazer sejam também claramente comunicadas à pessoa. E, portanto, nós estamos aqui por um terreno em que, infelizmente, cada vez mais estas coisas são comuns, mas que é um terreno, claro, de ilegalidade. Mas a minha pergunta sobre estas imagens é outra. É por que razão é que, nestas circunstâncias, as televisões protegeram a cara do polícia? Eu tenho maior dos respeitos pelos polícias e por aqueles que fazem a segurança das altas individualidades. É um mundo que eu conheço relativamente bem e que merece o nosso respeito. São pessoas que estão ali a dar o corpo em vez dos outros. Mas há coisas que não se pode fazer e há coisas em que determinadas proteções não funcionam. Não tem sentido este pudor que tiveram as televisões em passar a cara deste polícia tapada. Não tem sentido, o ato que ele está a fazer é um ato público, numa sessão pública, com câmaras exercendo o seu trabalho, a sua função, jornalista. Já não me refiro sequer à ameaça e à tentativa de agressão ao jornalista, que isso é evidentemente ilegal. Agora, eu continuo a não perceber por que razão é que as estações de televisão, no fundo, taparam a cara deste polícia, nestas circunstâncias e neste ato, todo ele claramente ilegal.